principal que a gente vai falar hoje é o nosso chamado. Qual é o seu chamado? Esse vai ser o título dessa mensagem. Paulo aqui, no capítulo 15, ele tem falado no começo sobre a liberdade cristã ainda, né? E a gente falou como é ser forte como Jesus, né? Esse foi o nosso texto semana passada, levando para o texto que a gente vai ver hoje. A pessoa mais forte que já existiu na fé, obviamente, era Jesus, né? Na face da terra, levando os discípulos, o seu grupo de pessoas. E a gente viu qual foi o exemplo dele em relação à liberdade. O que ele fez? E nós aprendemos que ele não agradou a si mesmo, mas abriu mão de muitas coisas, né? De tudo, para colocar outras pessoas em primeiro lugar. A gente viu que ele cedeu, né, se submeteu à lei judaica, né, a todos os rituais judaicos, por amor a todos, para unir em si dois grupos que eram muito improváveis de um dia fazer um só, que eram os gentios e os judeus, né? Eram muito distantes, praticamente impossíveis de um dia fazer um só corpo. Mas Jesus abriu mão de tudo e ele mostrou quando a gente faz isso, quando a gente abre mão da nossa liberdade por amor ao irmão, a gente acaba ganhando e não perdendo. E a gente vê hoje os gentios e os judeus, um só corpo, né, na igreja. Agora nós vamos entrar na última parte do livro de Romanos, com várias informações pessoais de Paulo, né? Muitos detalhes interessantes sobre o ministério dele, aprendemos várias coisas sobre a pessoa Paulo, né? Mas também os planos de viagem que ele tinha, o que ele queria fazer, né? E por que ele escreveu essa carta afinal. E nós vamos ver vários detalhes, inclusive o chamado específico de Paulo. Porque cada um tem o seu chamado especial, né? Você tem o seu chamado. Você conhece o chamado que você tem em Jesus? Para que Deus te chamou? E não precisa, obviamente, ser o ministério integral, né? Que você está 24 horas na igreja, trabalhando, fazendo alguma coisa em missões, mas pode ser o seu chamado como mãe, investindo no seu filho, né? Ou como vó no seu neto. Pode ser você simplesmente, em aspas, né, representando Jesus no seu trabalho, onde você está fielmente dia após dia. Naquele lugar onde Deus te colocou estrategicamente, sendo testemunha ali. E com certeza o nosso chamado vai ter alguma coisa a ver também com o serviço no corpo de Cristo, né? Com os dons que Deus nos deu. Então, qual é o nosso chamado? A gente precisa conhecer o nosso chamado, até porque a gente precisa saber para que a gente não foi chamado, o que a gente não deve fazer, não precisa fazer, né? A gente até se livra de certas frustrações porque a gente não tenta fazer alguma coisa por qual a gente nem foi chamado. Não temos esse chamado, não temos o dom para fazer tal coisa. Muitas vezes até nos poupamos, né, de perder muito tempo, às vezes até se intrometendo em momentos em que a gente não deve, né? Talvez pisando no pé de outros servos, né, que nem precisa fazer isso, né? A gente se intromete onde a gente não foi chamado. Então, a gente precisa conhecer o nosso chamado diante de Deus. E Paulo foi tão usado, tão bem-sucedido, como a gente vai ler nesse texto, porque ele sabia exatamente quem ele era em Deus, né? Para qual Deus tinha chamado ele. E dependendo do Espírito Santo, da direção dele, aí ele se esforçou, né? Vestiu a camisa, né? Se fortaleceu no Senhor e pregou e serviu. E com muito sucesso diante de Deus. Vamos começar então a leitura. Os primeiros 2 versículos do nosso texto, versículo 14 e 15, nos falam por que ele escreveu para essa igreja em Roma. Ele fala: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos,
sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu. O ministério de Paulo incluiu muitas cartas, né? Como apóstolo de Deus, ele foi inspirado para escrever uma boa parte do Novo Testamento, né? Uma grande parte do Novo Testamento é de Paulo. Então, muitas vezes ele estava ali no meio das suas viagens missionárias, parou para escrever uma carta que nós temos hoje, né? Que é palavra inspirada de Deus. E foram fases diferentes que ele passou. Às vezes ele escrevia e ao mesmo tempo trabalhava e ministrava de alguma forma. Às vezes ele só escrevia, porque ficava preso, né? Às vezes ficava preso, não podia fazer mais nada além de escrever. Temos até as cartas, né, de prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Não tinha muito mais o que fazer a não ser escrever. Foram várias fases. No nosso ministério, né, no nosso chamado, a gente também, com o passar do tempo, dos anos, a gente vai passar por várias fases. Mas todas as fases são importantes. Todas as fases são super válidas. Às vezes você vai, como Paulo, só escrever, né? Às vezes você vai só interceder, coisa que ninguém vê, né? Às vezes você vai só cuidar de uma criança, né? Talvez do seu filho, e você acha que não é muita coisa. Às vezes, aparentemente, vai ter mais atividade prática. Às vezes, vai ter menos atividade prática e mais trabalho nos bastidores. Mas todas as fases, como Paulo também passou, no seu chamado, são importantes e não podemos negligenciar. Então ele escreveu a carta de Paulo como uma parte do seu, a carta aos Romanos como uma parte do seu chamado. Foi uma carta, como a gente lê aqui no versículo 14, não para uma igreja imatura, né? Eles tinham muita coisa boa, era uma igreja madura, apesar das rixas, né, entre os judeus e os gentios, mas eles tinham muitas características boas, de uma igreja saudável. Ele menciona 3 aqui, eles eram cheios de bondade, diz aqui. Uma igreja saudável se preocupa com o próximo, né? Tem compaixão para estender a mão para aquele que necessita. Eles também eram plenamente instruídos, quer dizer, eles eram fundados na palavra de Deus. Sinal para uma igreja, uma pessoa madura, é que conhece a palavra, que está fundada na palavra de Deus. Quer dizer, Paulo não escreveu para essa igreja porque eles nunca ouviram falar da justificação pela fé, né, do perigo de viver pela carne, da vida do Espírito. Eles já conheciam, né? Mas eles precisavam ser lembrados, e a gente já vai chegar nessa parte. Porém, eles conheciam, né, o básico, conheciam a vida com o Senhor por causa das Escrituras. E eles eram capazes de aconselhar-se. Aí que está uma característica interessante de uma igreja madura. Pessoas saudáveis, pessoas maduras que não dependem do pastor para tudo, né? Que não correm para uma pessoa só, como se fosse o único sacerdote, mediador entre Deus e os homens. Não existe isso, né? Todos nós somos sacerdotes. E como é bom quando todos são maduros e sensíveis com as necessidades do outro e conseguem, na base da palavra, se aconselhar, né? Se encorajar, exortar uns aos outros. Isso é uma igreja saudável, onde isso acontece, né, com todos os membros que estão ali, que todos os dons do Espírito estão em ação. Então essas eram características maravilhosas da igreja de Roma. Porém, ele fala, eu escrevi, foi bem franco com vocês, porque tinha algumas coisas para lembrá-los. E lembrar, todos nós precisamos ser lembrados. Todos nós esquecemos facilmente de várias coisas, né, do dia a dia, mas mais ainda das coisas que nos fazem bem. A gente esquece facilmente. Como cristãos, precisamos ser lembrados constantemente.
Até porque a gente está nesse mundo, esse mundo tem uma influência forte sobre nós, né? Quando você se distancia da palavra de Deus, facilmente e rapidamente a sua mente é confundida, né? Confusa, né? O fluxo desse mundo, né? A sociedade com o seu modo de pensar vai te dar uma lavagem cerebral, né? E você vai acreditar nas coisas que você ouve fora, né, da palavra de Deus. E por isso a gente precisa, Paulo falou, da renovação da nossa mente, que acontece pela palavra de Deus. É uma razão por qual nós nos encontramos aqui, né, todo domingo para sermos lembrados dessas coisas. Aliás, isso é até um ministério do Espírito Santo. Jesus falou em João 14, versículo 26, e vocês podem ler no mesmo PDF dos louvores. João 14, 26, Jesus disse: "Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." O Espírito Santo está, né, ali trabalhando para fazer você lembrar das palavras de Jesus, da palavra de Deus. Uma pequena observação só: a gente só pode se lembrar de uma coisa que a gente já ouviu antes, né? Se você vê uma coisa nova, completamente nova, você está aprendendo, não está se lembrando. Então, mais ainda, um incentivo para nós lermos, conhecermos a palavra, para que a gente possa ser lembrado na hora certa, né? Daquelas coisas que nós já ouvimos, nós já lemos alguma vez. Então, esse é o ministério do Espírito Santo, mas também faz parte do nosso chamado. Lembrar uns aos outros. Nós precisamos nos lembrar. E a gente pode fazer isso na prática. Contar um testemunho para alguém. O que Deus tem falado com você essa semana? O que você tem aprendido com o Senhor nesses dias? O que aconteceu recentemente com você? Compartilha isso com os seus irmãos. Mas também não esquece de lembrar um ao outro do básico. Não podemos ter o suficiente do básico. Todos os dias precisamos nós lembrar como Deus é. Porque essa é a verdade mais atacada na nossa vida. Nós vamos duvidar que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus é paciente conosco, que Deus é gracioso. Nós esquecemos disso, duvidamos disso. Também precisamos ser lembrados, muitas vezes, que estamos numa guerra. Que existe uma luta espiritual ao nosso redor. Que estar no mundo não é um piquenique no parque, né? Que nós vamos passar por provações e tribulações. Precisamos nos lembrar que nós fomos aceitos, justificados pela fé. Nós vivemos pela fé. Você não é aceito por aquilo que você faz ou deixa de fazer, porque isso muda todo dia. Então, se essa fosse a base, vive em depressão para sempre, porque você sempre vai falhar, nunca vai ser aceito assim, a não ser que seja através do sacrifício de Jesus. E também, um básico dos básicos, que nós estamos sendo preparados para o céu. Que agora, nesse tempo, Deus está trabalhando em nós. Isso é mais importante, que a gente seja transformado conforme a imagem de Cristo. E acontecem dificuldades, acontecem coisas ruins para nós, né, no nosso haver, mas o trabalho dele é nos transformar para nos tornar semelhantes a Cristo. São coisas básicas que a gente não pode, né, se cansar de ouvir. Até Pedro falou em 2 Pedro 1, versículo 12, ele fala: "Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam." Pedro, o grande apóstolo, falou: eu não vou me cansar de falar a mesma coisa de novo e de novo, eu não vou parar de falar de Cristo crucificado e ressurreto, porque é isso que a gente precisa ouvir. Já sei que vocês sabem, mas não vem com essa cara, de novo, né? Porque precisamos ser lembrados. Não podemos nos cansar de lembrar uns aos outros das mesmas coisas. E uma dessas coisas também é o nosso chamado.
E a gente vê isso no próximo versículo 16, em que Paulo fala exatamente aquilo pelo qual ele foi chamado. Ele fala, por causa da graça que Deus me deu, versículo 16, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Um apóstolo para os gentios. Paulo era até um caso bem especial porque já na conversão dele, ele ouviu o seu chamado. Ele entendeu que ele era chamado para ser apóstolo para os gentios. Em Atos 26, versículo 16 e 17, Atos conta 3 vezes ali a conversão de Paulo, né? E ele mesmo conta em Atos 26 e fala como foi, né? O que ele ouviu. Agora levante-se, fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. E o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio. Ananias, lá em Atos 9, também ouviu a mesma coisa e com certeza falou para Paulo disso também. Você vai ser enviado para os gentios. Se prepara, porque vai ter um pouco de ministério com os judeus, mas muito, muito mais com os gentios. E poucos têm esse privilégio de, logo na conversão, saber o chamado. Geralmente, para a maioria, é como um funil, né? Com o decorrer do tempo, com as experiências que você tem com o Senhor, você vai entender cada vez mais qual é o meu lugar no reino de Deus. Qual é o chamado específico que eu tenho? No começo talvez seja uma coisa meio assim nebulosa, né? Não sei ainda, mas você vai sendo fiel nas pequenas coisas e Deus vai te guiar. E como um funil vai te apresentar cada vez mais a esse chamado específico que você tem diante de Deus. Mas com certeza vai ser parecido com o chamado de Paulo numa coisa. Ele falou como um sacerdote, o dever sacerdotal. Isso nos lembra, claro, dos sacerdotes lá do Antigo Testamento, né? Que preparavam as ofertas para apresentar ao Senhor como oferta agradável. E Paulo fala, eu me vejo assim, como aqueles caras, né, preparados ali, com a roupa certa, com o jeito certo de preparar. Só que eu proclamo o Evangelho. E aqueles que creem são salvos. E ali, né, principalmente os gentios na época, no caso dele. E aí eles são santificados pela palavra e pelo Espírito e se tornam uma oferta agradável a Deus. Eu estou ali simplesmente nesse processo todo. E nós também somos os sacerdotes do Novo Testamento. Ainda bem que a gente não precisa trabalhar com animais mortos, né? De repente alguém viu lá na frente, tem uma rolinha, né, morta ali. Ainda bem que a gente não precisa cortar ela, né, apresentar do jeito, né, como diz a lei do Senhor. A gente não lida com animais mortos, a gente lida com vidas, com seres humanos. E, de certa forma, às vezes é até mais difícil, né, lidar com vidas do que com animais ou com animais mortos para sacrificar. Mas qual é a mesma coisa que nós devemos ter como dever sacerdotal, como no Antigo Testamento? A gente precisa ter o mesmo cuidado com as vidas que esses sacerdotes tinham com animais, né? A gente tem que ter o mesmo olhar para os detalhes, porque Deus nos prescreveu como fazer o ministério, com que atitude de coração, né? A gente deve também ser fiel a Ele e dar o nosso melhor. Então, é importante ser como Paulo, pregar o Evangelho de Deus como sacerdote, porque pregar o Evangelho todos precisam. Essa é a grande comissão, né? Essa é a ordem de Deus para mim e para você. E ai de nós se a gente não prega o Evangelho. Paulo falou isso em 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar,
ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não é só o pastor, o grande apóstolo, todos nós, ai de nós se não pregarmos o Evangelho, através da nossa vida, através das nossas palavras, porque todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Então, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado específico? Você foi chamado também para ensinar, ou para encorajar, ou para visitar os enfermos, para cuidar de crianças, para pregar na praça, não sei, e tantas outras coisas, a lista continua. Mas Pedro nos fala em 2 Pedro 1,10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Vamos consolidar, vamos conhecer, vamos ter certeza para que nós fomos chamados. No final ainda estamos aqui, Deus não nos tirou dessa terra, vapt-vupt, né? Porque Ele ainda tem uma missão para nós aqui. Ele ainda tem algo que nós podemos cumprir, além, claro, de trabalhar em nós o seu caráter, a sua imagem. Mas quanto mais nós estamos cientes do nosso chamado, mais nós ficamos tranquilos diante de Deus, porque menos a gente bate a cabeça com outros servos, né? Menos a gente se intromete, né, no ministério de outras pessoas pelo qual Deus chamou essas outras pessoas. E Paulo entendeu isso. Ele falou, eu fui enviado para os gentios. E na época, quando ele foi visitar a igreja em Jerusalém, ele falou, vocês, gente, Tiago, Pedro, o João, vocês foram enviados para os judeus. Essa daqui é para vocês, essa daqui é para mim. Vamos apoiar um ao outro no nosso chamado. Não vamos pisar um no pé do outro, né? Em Gálatas 2,9, ele falou, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, lá em Jerusalém, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Eles entenderam isso na época e aí os dois ministérios cresceram muito, né? Aqueles para os judeus e Paulo para os gentios. Da mesma forma nós, claro, podemos apoiar outros, mas não vamos nos intrometer ali achando que agora essa daqui nós devemos fazer. Deixa cada um com o seu chamado, sem criticar. Quanto mais a gente conhece o nosso chamado, mais também a gente vai ser usado por Deus com os nossos dons, né? Você tem dons de Deus, mas será que estão dormentes ou você está realmente colocando em ação? E Deus te deu um kit de dons adequado, perfeito para você cumprir o seu chamado, não de outra pessoa, né? Você não vai ter algo que outra pessoa precisa, você tem o que você precisa. Quanto mais você conhece o seu chamado, mais você está ciente, eu estou usando tudo que Deus me deu. E por final você vai ficar menos frustrado, porque você não vai tentar fazer alguma coisa por qual você não foi chamado, né? Você não vai achar que, essa daqui é legal, eu gostaria de fazer isso, mas você não foi chamado para isso. Você pode ser um fracasso gigantesco nisso daí, porque parece bom, mas não é para você. Só porque parece a coisa certa, talvez, ou parece a coisa mais interessante no momento, não quer dizer que é o seu chamado. Ou porque talvez chame mais atenção, né? Algumas pessoas gostariam de estar no palco ao invés dos bastidores. Mas se o seu chamado é nos bastidores, é ali que você vai agradar a Deus, é ali que você vai servir ao Senhor, é ali que você vai ficar mais feliz do que no palco e visto por todos. Nem todo mundo é chamado para o ministério com as crianças, né? Nem todo mundo é chamado, tem o chamado principal como evangelista de rua, né? Todos nós somos chamados para o evangelismo, mas se você morre sempre que você tem que abrir a boca para falar com alguém, provavelmente não seja o seu chamado principal, né?
Então conheça o seu chamado assim como Paulo. E aí você pode ter o sucesso de Deus no seu ministério, porque ele vai falar, versículos de 17 a 19, como ele foi bem sucedido. Ele fala, portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Um grande sucesso de Paulo, porque de fato ele foi o maior missionário de todos os tempos, né? Ele também sofreu mais do que qualquer um, você pode ler, né, nas cartas aos Coríntios. Claro, só Jesus sofreu mais, mas ele alcançou muitas e muitas pessoas. Mas ele falou, eu não vou apresentar esses credenciais. Eu não vou ser atrevido ao ponto de falar, olha o que Deus fez. Não. Eu só vou falar, olha o que Deus fez através de mim, né? Vamos tirar o foco de mim? Vamos colocar o foco em Deus. Eu vou me gloriar, eu vou me alegrar com aquilo que Cristo fez. Ele sempre seguiu o seu lema, acho que era o versículo da vida de Paulo, em Gálatas 2:20, onde ele fala, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se não sou eu que vive, né, mas Cristo vive em mim, então tudo que acontece é por causa dele. Tudo que acontece é para a glória dele. Não tem mais nada de mim, fui crucificado com Cristo. Então é isso que ele fala. Mas eu vou me alegrar, eu vou regozijar, vou me gloriar nas coisas que ele fez por meu intermédio. E a gente precisa, assim, celebrar as boas coisas que Deus faz. Quando você ouve o testemunho de alguém, quando você ouve que em outro lugar do mundo, do Brasil, que seja, acontece alguma coisa boa que Cristo está fazendo, se alegre, se regozija. Não vai criticando, deve ter mesmo alguma coisa errada aí no meio, né? Mas se glorie naquilo que Cristo faz por intermédio e também na vida dos outros, não só na sua vida. Ele falou, foi tanta coisa, você pode ler no livro de Atos muitas coisas, né? Foi tanta coisa, mas foi tudo em palavra e em ação, porque sempre vão de mãos dadas, né? Palavra e ação. Ele pregava e ele agia, ele praticava a vida cristã. Muitas vezes ele pregava e ao mesmo tempo a ação era construir tendas, porque ele era fabricante de tendas, né? Muitas vezes ele precisava se sustentar e Deus abriu essa porta para ele. Outras vezes, essas ações também incluíam sinais e maravilhas, realmente milagres. E Jesus falou que essas coisas seguiriam aqueles que pregam a palavra, né? Palavra e ação, palavra e milagres. Em Marcos 16:20, o último versículo daquele evangelho, fala, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Eles iam pregar a palavra, porque é isso que Jesus falou, né? Vão o mundo inteiro, ide, né? E preguem a palavra, façam discípulos, ensinem, espalhem a palavra. E o que diz? Sinais os acompanhavam. Os sinais seguem aqueles que ensinam e pregam a palavra. E a gente tem vários exemplos no livro de Atos. Por exemplo, no capítulo 20, nós lemos de uma reunião no terceiro andar e tinha um jovem ali, Eutico, e ele estava na janela, dormiu, caiu pela janela aberta, bateu lá, morreu ali, né? Paulo desceu, orou por esse jovem e ele voltou a viver. Então, olha que maravilha, a palavra no terceiro andar e quando desceu, o sinal e a maravilha, o milagre seguindo.
Tinha outros milagres que a gente pode chamar de extraordinários. Não que nenhum milagre não seja extraordinário, porque tudo é sobrenatural, mas tem coisas que você fala, não, essa parece mais. Né? Que tinha aventais, que tinha, né, roupas, lenços de Paulo que depois de ele usar, né, eles usavam em enfermos e esses eram curados. Qual a explicação para isso? Deus, né? Mas eram coisas que seguiam Paulo porque ele era fiel em ensinar a palavra. Porque os milagres jamais podem mudar uma pessoa. É apenas a palavra de Deus que muda alguém. Os milagres, os sinais acontecem, mas acompanham. Ele fala tudo isso, eu posso falar porque foi pelo poder do Espírito Santo. Não foi nada por mim. Paulo, eu imagino que ele tinha todos os dons. E com certeza ele tinha os dons de curar. Mas ele podia curar qualquer pessoa que ele quisesse, qualquer hora? Não podia. Ele dependia do Espírito Santo, né? Quando o Espírito queria, aí ele podia também curar as pessoas, né? Pelo poder do Espírito Santo. Era uma dependência total. E no nosso chamado, a gente também precisa depender do Espírito completamente. Porque não vai ter nada de valor, principalmente valor eterno, não vai ter nada diferente. O que a gente fizer, não vai ter nada de impacto, né? A não ser que for pelo Espírito Santo. Não vai ter estender a mão para ajudar alguém, não vai ter alguma coisa diferente numa palavra de encorajamento, né? Num copo de água que você der para alguém. Não vai ter nada a não ser pelo poder do Espírito Santo. Qualquer coisinha na classinha tem que ser pelo Espírito Santo. Limpando as cadeiras e as mesas tem que ser pelo Espírito Santo. Tudo que a gente faz tem que ser na dependência do Espírito Santo. Eu acredito que só não acontecem mais sinais e maravilhas hoje porque elas acontecem quando alguém chamado por Deus está em movimento em favor do reino. Essas coisas não acontecem enquanto a gente está sentado no sofá, fazendo, né, nada com nada, assistindo TV. Cadê os milagres, né? Cadê os sinais? E a gente não precisa sair muito, né, das coisas que a gente faz, né? Mas a questão é, você está em missão conscientemente ou você não está nem aí para o seu próximo, para o chamado de Deus, para a missão de Deus. E uma vez que a gente entende que a gente está em missão, onde a gente estiver, e a palavra está em nosso coração, e vai sair de alguma forma, esses sinais e milagres ainda acontecem. Paulo fez tudo pelo poder do Espírito e a gente vê a área de alcance desse homem, né? Para a gente também, sem mapa, talvez não faça tanto sentido, o versículo 19, de Jerusalém até o Ilírico. O Ilírico era uma província romana na época e hoje inclui a Croácia, parte da Albânia, né? Então, de Jerusalém até essa região são 1.600 quilômetros. Imagina viajando só esse trecho, né? Só essa distância com o transporte que existia na época. Já é exaustivo. Imagina toda essa área vasta que inclui Jerusalém e os arredores, mais até lá os Balcanos, né? É muito chão. Mas ele falou, eu preguei plenamente tudo isso, todo o evangelho para essas regiões. Agora, o que ele quis dizer? Que ele foi de porta em porta falar para cada pessoa naquela região, naquelas regiões, e todos ouviram a palavra de Deus? Não, porque humanamente é impossível, né, alcançar milhares e talvez milhões de pessoas nessas regiões. O que ele fez? Ele tinha uma estratégia. Com o nosso chamado, eu entendo o que eu devo fazer, mas qual a estratégia que Deus me dá? Paulo tinha uma estratégia. Ele falou, eu vou em todos os grandes centros, né, nas grandes cidades, eu vou começar uma igreja ali. Essas igrejas, eu vou investir, elas vão se tornar centros de missão para que
os irmãos maduros possam, aquelas grandes cidades, alcançar as pequenas cidades, alcançar o interior, alcançar as outras regiões. É isso que ele fez. Humanamente impossível você sozinho, alcançar milhares de pessoas, mas com uma estratégia, principalmente de multiplicação, de fazer discípulos que fazem discípulos, você vai ver o quanto você consegue fazer através do Senhor, obviamente. Mas é isso que Paulo fez. Ele não ficou 3 anos mais ou menos em Éfeso. Não porque ele falou, agora cansei de viajar, mas porque ele entendeu que ele precisava investir ali e através dessa cidade de Éfeso, ele alcançou a Ásia inteira, a província da Ásia naquela época. Então olha só o que uma estratégia pode fazer com o chamado e o seu chamado. E aí ele fala um detalhe ainda, versículos de 20 a 21, uma coisa que ele tinha no coração. Ele fala, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Paulo entendeu, eu sou chamado como pioneiro. Eu vou ensinar e pregar para aqueles que nunca tinham ouvido. E ele fez mesmo, em todas as suas viagens missionárias. Ele enfrentou tantas coisas estranhas. Uma vez chamaram ele de Deus grego, não pela aparência, porque Paulo dizem que era meio feio, corcunda, narigudo, mas por causa das coisas que Deus fazia através dele. E logo em seguida vieram alguns judeus fazendo a cabeça do povo e ele foi apedrejado. Foi praticamente morto ali, a gente não sabe se de fato morreu ou não, mas olha como as coisas mudaram. Tanta coisa que ele sofreu por causa disso. Mas ele foi, eu sou pioneiro, eu quero ser o primeiro a contar a esse povo. Hoje em dia, ainda bem que tem pessoas com esse chamado. Antigamente tinha a missão New Tribes Mission, missão para novas tribos. Hoje, até parei nas pesquisas, se mudou o nome para Ethnos 360. Tem irmãos que aprendem línguas que mais ninguém fala, numa tribo, sei lá, no Amazonas, na África, e eles vão lá para traduzir a palavra de Deus, para investir toda a sua vida para fazer um contato e para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, que, na verdade, é um número bem grande ainda que existe no mundo. Ele falou, eu não queria edificar sobre alicerce de outro. E não tem problema de alguém chegar e continuar o ministério de alguém, mas hoje em dia parece mais muita gente querendo o pedaço de outro ministério. Muita gente, quando tem tantas pessoas para serem alcançadas, por que todo mundo trabalhar num lugar só? Eu creio que toda a igreja precisa de uma razão para existir, vamos dizer, uma justificativa para existir. Se não, junta todo mundo e vai todo mundo na igreja da esquina, se todas são iguais. Mas toda a igreja precisa principalmente alcançar aqueles que estão perdidos. Não faz sentido abrir uma nova igreja apenas para atrair aqueles irmãos, aquelas ovelhas da igreja que fica do lado. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido você querer arrancar aqueles irmãos que já estão ali, ou então você só pega aqueles que já estão frustrados, e aí você tem um monte de gente frustrada. Não. O desejo deve ser alcançar aqueles que nunca ouviram falar, ou que ouviram falar de uma forma distorcida, que nunca tomaram uma decisão. E nós, aqui no começo falamos, nós convidamos ninguém de outra igreja, mesmo que seja uma igreja próxima, porque queremos isso, queremos alcançar aqueles que não foram alcançados ainda. Isso continua sendo o nosso chamado. Uma nova igreja deve alcançar os perdidos. E é interessante que Paulo, até para isso, se baseava na palavra de Deus. Ele encontrou ali, com certeza Deus falou, versículo 21, esse versículo do Antigo Testamento para ele, e foi mais um momento para consolidar o seu chamado. E como é bom a gente poder basear novas diretrizes do nosso chamado na palavra de Deus. É dessa forma
que Deus vai confirmar para nós. Agora, nós estamos chegando na segunda parte, e na verdade já no final do nosso estudo hoje, porque Paulo vai falar dos planos de viagem, né? De alguns assuntos específicos, ele fala com o plano de viagem no futuro. O que estava no coração dele? Versículos 22 a 24, ele disse: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco de companhia de vocês. Paulo era guiado pelo Espírito Santo em todo o seu chamado, né? E a gente vê ele, às vezes, indo para um lugar, outro lugar. Por que foi desse jeito assim? Porque ele foi guiado pelo Espírito. Ele não foi simplesmente ser levado pelas circunstâncias, né, ou apenas pelas vontades dele. Ele tinha muitas vontades, mas nem todas se realizaram. Mas isso também não impediu ele de fazer planos, né? Você pode ser e precisa ser guiado pelo Espírito, mas ao mesmo tempo você precisa fazer planos para o futuro. Ele falou, no futuro eu gostaria muito, eu planejo, eu faço de tudo para chegar em Roma e de Roma para a Espanha. Ele falou, é um grande desejo que eu tenho. Além do que faz sentido na minha missão maior, né, para os gentios de chegar lá na Espanha, lá no oeste do Império Romano, né, tão longe, eu quero ver vocês. Eu gostaria de estar também, era o centro do mundo antigo, né, Roma, eu quero ver vocês, quero estar com vocês, mas ele fala, até agora não consegui, porque tinha tanto trabalho, mas talvez seja o momento agora. Eu estou planejando uma viagem para a Espanha e talvez esse anseio de muitos anos de ver vocês em Roma agora se encaixe nesse plano de Deus também. E muitas vezes a gente tem anseios no nosso coração. E Deus nos dá esses anseios para que a gente ore, né? Não para que a gente abandone todo o resto e faça aquilo, mas para a gente ver como se encaixam no grande plano de Deus para as nossas vidas. E às vezes você ora e as coisas demoram. E aí demoram mais. E você tem esse anseio, esse desejo já há muitos anos. Mas Paulo entendeu, agora chegou a hora. Deus está abrindo uma porta. E a gente vai ver como que foi essa porta, né? Não foi como Paulo planejou, mas ele falou, agora é hora de realizar esse anseio de muitos anos. Estou indo para a Espanha, eu vou visitar vocês. Será que Paulo chegou na Espanha? Na verdade, a gente não sabe, né? A tradição da igreja diz que sim. Os pais da igreja, os escritos deles, falam que Paulo, né, no final conseguiu chegar à Espanha. Então, teria que ter sido no meio das prisões, porque ele foi preso, né, foi para Roma preso, mas depois de 2 anos ele foi solto, Atos 28 nos fala, então provavelmente foi nesse meio termo que ele foi para a Espanha, se ele foi, né? Porque depois ele foi preso de novo e em 64 depois de Cristo ele foi morto pelo imperador Nero, né? Então, talvez ele tenha chegado até lá. Mas ele fala, quando eu for, quero que vocês me ajudem. Isso é uma coisa importante também. A gente não consegue cumprir o nosso chamado sozinho. A gente precisa de colaboradores, de cooperadores. Paulo nunca viajava sozinho. Ele sempre tinha uma equipe de servos, né, de ministros ali com ele, indo de igreja em igreja. E Deus nos deu um chamado específico também que sempre une pessoas, né? Não afasta, não separa, mas vai unir mais pessoas. E a gente precisa estar aberto para ajudar outros e a sermos ajudados no nosso chamado. Bom, ele ainda tinha uma outra missão antes
de Roma e antes da Espanha, que era o quê? Os planos para o presente. Versículos de 25 a 27. Ele fala, agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Então, Paulo tinha outra missão mais urgente ainda. Isso que é bom, ele fala, eu preciso completar isso, né? Depois de completar aquilo, que a gente vai ver daqui a pouco. Qual era a coleta na igreja dos gentios, lá na Grécia? Ele passava de igreja em igreja e falava, eu quero levantar uma oferta para os judeus que estão lá na Judeia. Por quê? Estavam passando por necessidades, estavam pobres, possivelmente porque no começo da igreja lembram que eles venderam todas as propriedades, né? Viveram todo mundo junto nessa comunhão e provavelmente não deu certo por muito tempo, né? E aí tiveram problemas financeiros, né? Estavam passando por dificuldade. E Paulo falou, vamos ajudar esses irmãos. Mas qual o princípio que a gente vê nessa passagem? O princípio é, quem recebeu bênçãos espirituais deve também dar bênçãos materiais. No caso, o evangelho saiu lá da Judeia, alcançou aquelas igrejas e os irmãos falavam, nós fomos tão abençoados, ainda bem que o evangelho chegou para nós. O que nós podemos fazer? E naquele momento eram recursos materiais. A gratidão pelas bênçãos espirituais se mostrou em generosidade nos recursos materiais. E na verdade as igrejas não estavam tão bem assim naquela época. 2 Coríntios nos fala que eles também tinham grande tribulação, que eles estavam também lutando com pobreza, porém eles falaram, nós queremos ajudar. E 2 Coríntios 8:3 fala, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Fizeram isso alegremente. Porém, Paulo fala também como devedores. Porque isso coloca as coisas no lugar certo. As coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais. É isso que Paulo estava falando através disso também. Bom, vamos terminar esse trecho com os versículos de 28 a 33. O último pedido de Paulo, 28. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Ele falou, eu vou completar essa tarefa dessa oferta. Então, no seu chamado, ele foi fiel nas coisas que Deus tinha confiado nas mãos dele. É importante a gente não pular de uma coisa para outra. É importante a gente não falar, essa coisa agora parece mais importante. Não. Seja fiel naquilo que Deus está te dando hoje no seu chamado. Completa isso e Deus vai te dar a próxima tarefa, a próxima ação. E Paulo falou, depois de completar isso, eu quero ir para a Espanha, eu quero passar em Roma, mas eu preciso de um grande favor. O maior pedido, na verdade, de tudo isso é a oração. Se unem a mim. Vocês sabem que eu estou numa luta. E Paulo sabia, acima de tudo, é uma luta espiritual, que só pode ser vencida através da oração. Eu quero que vocês lutem comigo, porque oração é luta
no mundo espiritual. É você colocar a mão na massa, é você fazer, e na época era a imagem da luta livre, né? É você pegar aquela pessoa ali, você entrar no ringue, né? Você se esforçar. É isso que você deve fazer através da oração. A gente poderia até traduzir, porque em outros lugares aparece assim, agonizar, né? Você agonizar com alguém, você orar com fervor. E talvez um dos melhores exemplos no Novo Testamento, né, tirando Jesus, é um irmão que se chama Epáfras, lá na igreja de Colosse. E Colossenses 4:12 fala desse irmão. Paulo fala, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. É batalhar, é lutar, é você se julgar naquela luta através da oração e orar pelo seu ministério e pedir oração por outros, porque é isso que Paulo fez, né? Nós não vamos conseguir concluir o nosso chamado sem alguém que ore por nós, sem alguém que interceda por nós. E para isso a gente precisa compartilhar os pedidos e não negligenciar a oração. Porque Paulo ainda, acima de tudo, sabia do perigo. Descrentes na Judeia, aliás, tinha um povo que se chamam judaizantes, que iam atrás de Paulo e toda a igreja que ele fundava, depois que ele ia embora, eles entravam lá, falando para o povo, esquece a graça, você precisa só seguir a lei de Deus, senão você não pode ser salvo, tem que seguir a lei de Moisés. E confundiam um monte de gente. Por isso a gente tem a carta de Gálatas, né? Paulo também sabia que chegando em Jerusalém, tinha a cabeça de muito judaísmo, né? Muitas ideias ainda que não estavam muito abertas para os gentios. Será que vai dar certo? Além de tudo, Paulo, na sua viagem, tinha sido alertado. Cuidado quando você chegar em Jerusalém. Vai ter muitos perigos esperando por você. E aí ele falou, gente, preciso de oração. Você tem as suas razões, né? As suas frustrações e perigos que você passa, compartilhe para que outras pessoas possam orar por você, possam ser cooperadores em oração. E Paulo terminou falando como eu anseio por esse período de refrigério, versículo 32. Será que aconteceu esse refrigério que Paulo estava querendo tanto? Sim e não. Como Paulo chegou em Roma? Não foi como ele planejou, né? Chegou sim, mas quando ele escreveu lá de Corinto, não estava com isso na cabeça. Chegou acorrentado, como prisioneiro, né, para ser julgado por César. Chegou com a passagem paga, porém quase morreu no caminho, né? Chegou exausto, chegou perto de Roma ali, precisando de uma ajuda. O que aconteceu? Atos nos conta que os irmãos saíram, né, de encontro a ele, num lugar um pouco distante de Roma. Eles foram abraçar Paulo e se encontraram com ele. Em Atos 28, 14 e 15 nos fala, depois fomos para Roma, Lucas conta, né? Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. O momento de refrigério estava ali, que Paulo estava tanto ansiando, mas chegou de outra forma. Depois, Paulo ficou preso em Roma por 2 anos, mas em prisão semiaberta. Ele podia receber pessoas. E aí fala que ele recebia a todos os que iam vê-lo, em Atos 28, 30. Todos que iam vê-lo. Você não imagina que foi um tempo de refrigério para Paulo também. 2 anos conhecendo todos os irmãos lá na igreja de Roma, que ele nunca tinha visto, mas Deus tinha colocado no coração dele de escrever para esses irmãos. E aí, através das orações, fez uma conexão com esses irmãos que de outra forma não poderia existir.
Então vamos nos perguntar qual é o nosso chamado, qual é o seu chamado. Você já entendeu para que você ainda está aqui? Você está fiel em cumprir o seu chamado? Você depende do Espírito Santo, você depende da direção dele, você deixa se moldar, você pede oração e ora por outros para que outros também possam cumprir o seu chamado. Tenha certeza que Deus vai te usar muito, né? Deus vai te usar demais. E cada vez mais que você entende o seu chamado, vai fazer tudo o que Ele planejou. Talvez não conforme você planejou, mas com certeza vai fazer a sua vontade e o seu plano e aquilo que mais vai glorificar a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela nossa eleição, pelo nosso chamado. Obrigado por nos escolher, Senhor, antes da fundação do mundo, apesar de tudo que nós já éramos, Senhor, que nós somos ainda, apesar de todas as falhas, erros, pecados, o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos salvou e o Senhor nos deu um chamado específico, Senhor, que nós queremos descobrir cada vez mais, Senhor. Não queremos gastar tempo, energia, recursos com nada para que nós não fomos chamados, Senhor. Não queremos gastar nada, Senhor, a não ser aquilo que o Senhor nos mostra, aquilo que onde o Senhor colocou a sua bênção, o seu sucesso, Senhor, para que a gente entenda onde nós devemos nos esforçar, onde nós devemos juntar todas as nossas forças e lutar e batalhar, Senhor, começando com a oração, mas também com as nossas vidas, com a palavra e com a ação, na dependência do Espírito Santo, que nós sejamos, Senhor, acompanhados por sinais e maravilhas, para que as pessoas possam ser atraídas, Senhor, e pela palavra ser convictos de que há um só Senhor, um Criador, um Deus acima de todos. E nós te louvamos e te agradecemos por essa mensagem do Evangelho, o poder para salvar, porque nós, Senhor, não temos poder nenhum, não podemos convencer ninguém, mas o poder para salvar está na nossa boca, Senhor, está nas nossas vidas, e que a gente possa deixar essa luz brilhar, o Teu Espírito dá, Senhor, fazer todo o impacto que nós jamais poderíamos fazer, que nós possamos ver vidas salvas, Senhor, ao nosso redor, que nós possamos, Senhor, ter pessoas sedentas por Ti, que nós possamos viver, Senhor, como o apóstolo Paulo, no meio das dificuldades, a Tua mão poderosa atuando, e que nós possamos alegrar, tanto com aquilo que o Senhor faz por intermédio de nós, como por intermédio de outras pessoas, Senhor. Faça a Tua obra crescer, que o Teu reino, Senhor, possa avançar nesses dias, em nome de Jesus. Amém.